Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nossa, parece que é a minha primeira pregação. Aleluia, Jesus. Aleluia. O livro de Neemias, capítulo 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os irmãos encontrar, falem amém. Nossa, coisa boa, hein? Rápido. Aleluia. Vamos lá. E sucedeu que, ouvindo Sabalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus por permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edificarem, vendo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo na terra dos cativeiros, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois o que te irritaram defronte dos edificadores, e assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sabalate e Tobias e os árabes e os armonitas e os esdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, que as brechas se começavam a tapar, iriam-se sobrando, e ligavam-se entre si todos, para virem, não vou ler tudo, calma, tá? Para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Somente até aqui. Você não pode se assentar. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Essa é uma palavra de Neemias, uma palavra bem conhecida, na onde a gente vai ver um moço diferenciado e também, aleluia, com o intuito de fazer algo para Deus. Ele foi levantado para isso. Só que antes de tudo isso acontecer, o cativeiro, dele saber, aleluia, do que houve na sua terra, e ele estava no palácio junto com o rei, na província, louvado seja o nome do Senhor. Um dos seus primos chegam até ele, aleluia, para falar como, aleluia, foi, louvado seja o nome do Senhor, na cidade onde ele morava. Neemias, ele estava com todo o conforto no seu palácio, e ele trabalhava para o rei, ele era copeiro, e ele trabalhava para o rei, louvado seja o nome do Senhor. Só que iria começar algo
aleluia, que ele ainda não sabia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele estava distante, não tinha notícias frequentes, aleluia, da sua época, dos seus parentescos, louvado seja o nome do Senhor, porque ele estava realmente num lugar acomodável, um lugar, louvado seja o nome do Senhor, abençoado, digamos assim, porque ele tinha mordomias, além de ser copeiro, além de estar recebendo ordem do rei, louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vê no capítulo 1 que Neemias ele vai receber uma notícia, louvado seja o nome do Senhor, ele vai perguntar como está a cidade onde ele morava. E aqui essa notícia, louvado seja o nome de Deus, que ele vai receber dessa cidade, é que a cidade está desolada e que está derribada, louvado seja o nome do Senhor, e que a maioria do seu povo vive, aleluia, em muito sofrimento, vivem, aleluia, em pranto, aleluia, mendigando, louvado seja o nome desse Deus, porque era a cidade do pai de Neemias, era a cidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da geração, aleluia, de lá, da época de Josué, na época de Moisés, aleluia, na onde Deus, ele fez essa promessa, aleluia, da terra prometida, louvado seja o nome do Senhor, e essa terra tinha se destruído, aleluia, por causa dos ataques, aleluia, foi se queimado os muros, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluia, Neemias está como Ezequiel, porque Ezequiel, ele também foi levantado para fortalecer, aleluia, a cidade novamente, só que aqui, aleluia, a diferença é que Ezequiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não estava no palácio servindo, aleluia, e a diferença de Neemias é que ele estava no palácio servindo, e assim que ele ouve essa notícia, aleluia, o seu coração fica triste, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque é um lugar onde ele conviveu, é um lugar onde tem histórias que, aleluia, marcou, aleluia, a vida dele, não era porque ele já não estava mais naquele lugar e que ele não presenciou tantas coisas naquele lugar depois dele ter saído, que ele não iria se importar, e quando ele recebe essa notícia, aleluia, ele vai, aleluia, orar, porque aquilo comove, aleluia, o seu coração, aquilo oprime o seu coração, aleluia, e ele fica inquieto, ele vai clamar o nome do Senhor. É alguém que está acomodado, mas vai sair do seu conforto, porque Deus, ele sempre faz isso, aleluia, para quem está acomodado, ele faz gerar uma determinada situação, aleluia, para a gente sair, aleluia, do conforto, aonde a gente está, ou do conforto onde a gente se encontra, porque às vezes, aleluia, é bom estar no conforto, porque ele estava no palácio, estava servindo, mas ele vivia também, aleluia, comendo das boas comidas, vivendo, aleluia, do bom conforto que o rei, aleluia, também vivia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui Deus queria tirar ele daquela, aleluia, daquele estado, aleluia, de paralisia, daquele estado, aleluia, de inércia, louvado seja o nome do Senhor, e queria levar ele, aleluia, para edificar, aleluia, aquilo que foi derribado. Se Neemias ele olhar para isso, aleluia, é lógico que tudo isso aconteceu por causa do pecado do povo, aleluia, e tanto é que nessa oração, aleluia, que Neemias ele vai fazer, ele vai confessar os seus pecados também, ele vai dizer: Senhor, perdão, aleluia, pelo povo, pelo meu povo, da geração dos meus pais que pecaram contra ti, perdoa, porque eu também pequei contra ti, louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a se despertar, mas o despertar dele vai se iniciar na parte de humilhação, aleluia, ele vai começar a se humilhar, porque toda edificação e para a construção de algo é necessário eu me humilhar de mim mesmo, e Neemias ele estava começando a entender, aleluia, que Deus queria, louvado seja o nome do Senhor, ele em movimento, louvado seja o nome do Senhor. Agora Neemias ele vai orar, ele vai se separar, ele vai jejuar, porque nós cristãos só vai vencer uma dificuldade em meio à oração, em meio a um jejum, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, na época que nós vivemos, aleluia, é difícil de um crente orar, de um crente jejuar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele fala assim, que paga preço, só foi para Jesus que morreu naquela cruz, aleluia, mas o céu, ele é tomado à força, aleluia, as coisas, aleluia, não é de graça, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele morreu sim naquela cruz, pagando um preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, aleluia, mas ele tinha que passar por aquilo, aleluia, mas cada um vai passar, aleluia, segundo aquilo que é propício a ser passado. Ele vai passar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pela tristeza e pelo sofrimento. Neemias podia falar, nossa Deus, o Senhor pegou pesado, mas não, ele não indagou, ele começou a se humilhar, ele começou a se abrir com Deus, aleluia. Quando eu começo a me abrir com Deus, como eu começo a entender, aleluia, o propósito de Deus, aleluia, as
coisas se encaixam no seu determinado lugar, aleluia. E mais uma coisa que Deus me faz aqui, aleluia, lembrar, aleluia, é que Neemias tinha muitos outros, mas Deus escolheu Neemias por quê, aleluia? Porque Deus tinha algo na vida de Neemias, era a vida de Neemias que Deus queria usar, aleluia, não era a vida de outra pessoa. Ontem, aleluia, eu falei, aleluia, que Deus, Ele tem um chamado, aleluia, para cada um, aleluia. Não é o irmão vai fazer no meu lugar, não é, aleluia, não, eu não fiz, o meu irmão vai fazer, aleluia. Cada um veio com um propósito, aleluia, debaixo, aleluia, do céu, para exercer, aleluia, aquilo que segundo a ordenança de Deus foi lhe dado. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias agora ele chora, ele se humilha. Louvado seja o nome desse Deus. Ele fica agoniado, aleluia. Até o conforto que ele tinha, aquele conforto naquele palácio, já não estava mais fazendo sentido para ele, porque era a família dele, aleluia. E quando se trata de família, louvado seja o nome do Senhor, a gente fica inquieto, aleluia, porque ninguém é tão mal assim ao ponto de não se comover, aleluia, pela ruína de uma cidade, de uma parentela, aleluia, que está ruína, passando por necessidade, aleluia. Mas agora Neemias, aleluia, vai relembrar dos feitos também de Deus nessa oração, para você ver ele orando, aleluia. Toda pessoa que ora é porque tem fé, e ele tinha fé que aquela situação, aleluia, poderia ser mudada. Agora, aleluia, Neemias, louvado seja o nome do Senhor, ele vai, aleluia, depois dessa oração, a presença do rei para servir um vinho. Só que Neemias, aleluia, era alegre, ele serviu o rei, aleluia, alegremente. Só que dessa vez o rei vai perceber algo diferente. O semblante de Neemias vai estar, aleluia, baixo, ele vai estar cabisbaixo, ele vai estar triste, amargurado de espírito. Deus, ele conhece, aleluia, o teu coração, ele conhece o meu coração. A partir do momento que eu me adentrei sobre essas portas, o meu Deus já sabe, aleluia, do que eu preciso. E ele sabia do que Neemias precisava, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto, aleluia, Deus, ele vai precisar, aleluia, despertar Neemias. Neemias é despertado e ele vai falar para o rei vai perguntar para ele o que aconteceu, aleluia. Ele vai falar: o lugar que eu morava está totalmente destruído, está totalmente em ruína, aleluia, eu não sei o que fazer. O rei vai virar para ele e vai dizer: o que você quer, aleluia, o que eu posso fazer por você, Neemias? Só que Neemias, ele não vai dar a resposta, aleluia, para o rei imediato. Ele vai pensar um pouco, aleluia. Ele vai novamente para a oração, porque quem anda em oração tem direção. Alamanchoria, comonte, omidefácia. Mas quem não anda na oração não tem direção. É a oração que direciona alguém para chegar no seu determinado lugar, e é a oração que também, aleluia, determina, louvado seja o nome do Senhor, a minha vitória. Se eu estou na prova, eu não oro, aleluia, eu não saio da prova. Louvado seja o nome do Senhor, porque é necessário orar. E Neemias, ele vai começar a orar, aleluia. Deus, se é para mim edificar, porque ele não vai fazer as coisas com as suas próprias mãos. Quando eu faço as coisas com as minhas próprias mãos, dá, aleluia, algo que eu não vou gostar, e depois eu vou indagar Deus. E Neemias, ele estava ciente disso. Peraí, se eu for para Jerusalém, aleluia, para reedificar essa cidade, sem a ordenança do meu Deus, eu sei que não vai acontecer nada. Peraí, o rei, ele falou assim para mim: o que você quer, Neemias? Fala aí, aleluia. Mas se eu falar para o rei é rico, o rei tem condição, ele pode falar: vai lá que eu vou dar dinheiro para você, você vai fazer. Mas ele não queria a aprovação da terra, ele queria a aprovação do céu primeiro. Quando eu sou aprovado pelo céu, alamanchou como me defácia, meu Deus, Deus move o coração do homem para mim poder ir fazer, aleluia. Quando eu não tenho autorização do céu, as coisas podem desandar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Neemias estava ciente disso, que as coisas podiam desandar, que se ele fizesse por ele mesmo, e ele era bem chegado do rei, era só ele falar: ó rei, a cidade lá está destruída, eu estou muito triste com isso, o senhor não pode dar um dinheiro aí, aleluia, eu ir lá reconstruir essa cidade? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso ir lá, aleluia, o senhor liberar um exército aí para mim comigo lá, a gente vamos construir aquele lugar.
em nome de Jesus, mas não, ele teve visão, aleluia. É alguém que está parado, mas não deixou de ter visão do céu. É alguém que se acomoda, mas não ora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que a visão seja aberta, para ter uma direção. É por isso que está ficando cego. Neemias parecia que ele estava acomodado, mas ele ainda tinha visão das coisas, ele ainda tinha temor no coração. E a Bíblia fala que quando se vai, se o temor, lá se foi a glória de Deus. E o princípio da sabedoria é o temor, louvado seja o nome do Senhor. Se Salomão pedisse, aleluia, temor para Deus em vez de sabedoria, ele não tinha errado, porque o temor é o princípio da sabedoria. Então aqui Neemias, aleluia, ele vai orar, aleluia, e depois vai chegar o rei. E o interessante é que vai ter testemunha, louvado seja o nome do Senhor. Quem é a testemunha? A rainha vai estar junto com ele. E ele vai falar: rei, o Senhor não pode me liberar lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para me edificar a cidade onde moravam os meus pais e aonde eu nasci, aleluia. O rei vai liberar, aleluia, o rei libera. Só que aí Neemias, sábio, porque tem que ter sabedoria em tudo que vai se pedir, aleluia, ele pede uma carta para apresentar para Asaf, louvado seja o nome do Senhor. Essa carta era uma carta de apresentação, aleluia, do rei, para ele ter acesso naquilo que ele queria, louvado seja o nome do Senhor. Agora Neemias, aleluia, ele vai começar a se preparar, louvado seja o nome do Senhor, para ir fazer aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, aleluia, que Deus tinha colocado no coração. Aí Deus me traz outra coisa aqui, aleluia. Mesmo que Deus coloque algo em seu coração, peça a direção para Ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso, mas quando se tem direção, aleluia, de oração, aleluia, tudo dá certo. E aqui Neemias, aleluia, ele recebe a carta, liberdade máxima para ele fazer aquilo que o coração dele estava almejando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente vai um pouquinho mais para frente, aleluia, vai ter alguns, aleluia, que vai estar no meio desse povo, aleluia, que vai com ele, aleluia, que é Sabalate, Gesem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não vai gostar, aleluia, que vai começar, aleluia, a se levantar contra eles, aleluia, porque alguém que não conhece a história de alguém vai criticar, e eles começam a fazer isso. É alguém que não conviveu no início da história dele, de Neemias, aleluia, e vai começar a indagar, vai começar a perseguir. Alguém que não começou contigo na sua história, pode até indagar, louvado seja o nome do Senhor, pode até criticar, louvado seja o nome do Senhor, mas a sua história, quem viveu contigo foi Deus. E embora alguém se levante, aleluia, para desfazer da história que Deus fez para a tua vida, aleluia, vai cair por terra. Alamaracando remanto menebe alabaia. Aqui a gente vê, aleluia, Neemias, louvado seja o nome do Senhor, preparando as coisas. Ele vai se preparar, ele vai comprar as coisas para poder edificar os muros, aleluia, e o exército já está formado, só que vai ter gente no meio que não era para ir, mas tudo bem, vai estar, aleluia, porque, aleluia, o joio cresce com o trigo cresce com o joio, aleluia, e só Deus para tirar. E ali naquele meio, aleluia, estava, louvado seja o nome do Senhor, essas 2, 3 pessoas, aleluia, que não estava a favor da obra, que não estava, aleluia, segundo o propósito de Deus. O inimigo sempre vai se levantar, aleluia, quando se há um propósito, aleluia, da parte de Deus, aleluia. Se levanta contra Moisés no Egito, se levanta contra Jesus quando ele vem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a terra, como Jesus, o rei dos reis, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para libertar o povo dos seus pecados. Então todos, aleluia, que tem propósito, passa pelo processo, só que mesmo aqueles que passam processo, não entende o propósito. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua vida.
ainda, porque está tudo virado de perna pro ar. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua caminhada, aleluia, mas é para ser gerado história sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque se Deus não faz nada e não permite nada sem um propósito, aleluia. Aí Ele me traz à memória também a passagem de Ana. Ana também vai ter um propósito, aleluia. O propósito de Ana, já antes de ser um propósito de Ana, já era um propósito de Deus, porque era alguém que almejava alguém, mas não sabia que esse alguém seria sacerdote, profeta e juiz. Esta pessoa era Samuel, era um propósito. Seu esposo orava, Deus não podia fazer através da oração do esposo o que Ana queria, mas não é através de alguém. Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir você se mover. Ele quer ver você se deslocomover do seu acomodismo para fazer, aleluia, um milagre, louvado seja o nome do Senhor, ser vivenciado sobre a tua vida. Aqui a gente vai ver, aleluia, agora que o povo tá pronto para ir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O povo está pronto para ir, aleluia. Aí a gente vai caminhando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí vai começar a obra. Só que antes de começar, Neemias ele chega, aleluia, na sua cidade. Estava de noite. Ele resolve fazer uma análise da situação. Ele quer saber como está o ambiente, louvado seja o nome do Senhor, como que ele vai fazer, aleluia. Mas ele não conta para todos, ele chama alguns para ir com ele, aleluia, porque nem todos são de Deus, aleluia, para aquilo que você está planejando. Aquilo, aleluia, que você almeja, fala, vamos ali que eu quero fazer um negócio, vamos fazer um mistério ali, aleluia, que é um sonho que eu quero realizar e eu preciso de fazer um orçamento, aleluia, eu preciso de ver, aleluia, ali. Mas essa pessoa talvez não vai estar no mesmo propósito com você. Talvez vai vir a inveja, louvado seja o nome do Senhor. Talvez vai crescer, aleluia, o olho gordo. E Neemias, ele tinha essa sabedoria. E ele começa a andar, ele vê tudo destruído e o coração dele se despedaça ainda mais. Mas ele ainda tinha fé que o Deus, aleluia, que fez a promessa, era fiel para cumprir aquilo, aleluia, que Deus tinha colocado no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ali vem a noite, já vem o dia, e o povo sabe que Neemias foi ver a cidade. Aí aqueles mesmos, Sabalate, Gesem, Tobias, aleluia, vai estar lá, aleluia. Para que isso, aleluia? Está querendo se levantar contra o rei, é isso? Contra o rei Atarxes. Está querendo se levantar contra o rei, é isso? Aí na minha sala, você não sabe da minha história, fica quieto. Não sabe, aleluia, a valia que aquilo tem para ti, que aquilo tem para mim, aleluia, e começa a criticar. Agora eles começam a se levantar, louvado seja o nome do Senhor. E agora, aleluia, vai começar a construção por uma parte, aleluia, tudo por etapa, louvado seja o nome do Senhor, porque tudo tem o seu processo. E é por isso, aleluia, que fala, aleluia, na palavra, que é um tempo determinado para todas as coisas. E eles vão começar a construir, aleluia, os portões vai ser restaurado, aleluia, os templos vai ser restaurado, aleluia, os muros vai começar a ser edificado. Só que a partir do momento, aleluia, que os muros começam a ser edificados, também, aleluia, se levanta aquele povo, aleluia, que não queria ver, aleluia, aquilo fluir, aquilo dar certo, aleluia. O inimigo não vai querer ver você fluir, mas sinto muito para ele. O que manda é a vontade de Deus, não a vontade do inimigo para você. Alabançou como me deface, ela é borgamanto me defaio como enébria, porque Deus, aleluia, estava no negócio. Mas toda hora que Deus está no negócio, o inimigo vai tentar alguma coisa, e eles começam a lançar palavra de desânimo, eu não sei não, eu acho que isso não vai dar certo, ou senão o muro construindo e, tá torto ali, aquele negócio ali não é ali. É alguém que não vem para ajudar, mas vem para dar palpite naquilo que não é para dar. Não deixa qualquer um dar palpite naquilo que Deus colocou no teu coração. Vai com enébria, sai. Não é necessário, não pode dar palpite.
acho que vai parar, isso só é fogo de palha, esse muro vai cair de novo. Não, ele está levantando o muro que estava queimado. Isso aí vai dar em outra coisa, vai virar pó de novo, vai queimar de novo. Você está edificando isso para quê? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, mas vai ter levante, até mesmo dentro da sua casa, ali com pessoas mais próximas, vai ter levante, aleluia. Mas é aí que Deus vai provando. Às vezes nós mesmos se levanta contra nós mesmos também, contra a vontade de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esses levantes, aleluia, não é nada perto daquilo que você vai presenciar da parte de Deus, aleluia. Começa a edificar os muros, aleluia. Começa a cidade seguida, aleluia. Quando o inimigo, aleluia, louvado Deus, permite, porque o inimigo não faz nada sem Deus permitir. Aquilo só aconteceu por causa do pecado do povo, aleluia. Mas louvado seja o nome do Senhor. Neemias orou e ele creu na oração, aleluia. Louvado seja o nome desse Deus. Se humilha, faz sua oração e vai para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele falou assim: vai vir a raposa aí e vai derrubar isso aí, não constrói isso não. Deus fala assim: sonha, porque eu ainda realizo o sonho. Ele fala: pode sonhar, porque eu, o mesmo Deus que permiti a existência do sonho de José, aleluia, vinha, vou fazer o teu também. Quem deu o sonho para José foi eu, não foi o próprio José que sonhou sozinho, não. Sou eu que sonho contigo, sou eu que ando contigo, sou eu que vou construir contigo, sou eu que vou reerguer contigo, sou eu que vou fazer. É eu que vou fazer, não, ela é para ser, não. Ah, meu Deus, mas eu não vou conseguir estruturar minha família, eu não vou conseguir levantar o muro da paz na minha família, eu não vou conseguir levantar o muro, aleluia, da libertação na minha família. Charamandou como um chomine fácil. É Deus que vai construir contigo. Pode vir a raposa, pode vir quem for. Alamanchou como um chomine fácil. É Deus que está no negócio, é Deus que já falou, já orou, não já? Então começa a fazer, começa. Deus vai tirar Neemias do comodismo, do conforto. Vai, Neemias, faz, edifica o muro, vai. A carta já está contigo, apresenta para ele. Alamai como um chomine fácil. Ei, Neemias, o inimigo está se levantando, mas eu já disse: vai, porque eu fiz a promessa para Jerusalém e eu vou cumprir a promessa. Jerusalém está derribada, tá? Ei, Neemias, lá vai como um chomine fácil. Somente faz, não deixa os seus olhos natural ver, aleluia, e desacreditar que essa cidade vai ser levantada e será 2 vezes melhor do que a primeira vez. Ela vai, ela é Ventura, ela é Maracando, ela é Maraceia. Ei, remonda como um chominebaia. Deixa Deus te ajudar na construção. Ele está no negócio. Vai, Neemias, vai, lava. Vai, Neemias, lá vai. Vai, Neemias, luz, não deixa, Neemias, não deixa os seus olhos natural olhar para a cidade destruída.
e dizer: será que eu vou conseguir? Não coloque empecilho. Alamai, como um chominefácia. Não coloque obstáculo, porque Deus tirou o obstáculo. Mas espera aí, Deus tirou o obstáculo. Então o que aqueles três estavam fazendo ali? O que eles estavam fazendo ali se Deus tirou o obstáculo? Tem obstáculo que Deus permite para fazer você crescer, aleluia, fazer você ter mais foco. Ah, mas como assim? Os obstáculos que eu tenho visto, de vez de fazer eu ter mais foco, parece que tem me destruído. Relebre, renúncia, comonte, ominefácia. Mas não, é porque você só está olhando para o problema. Se Ana olhasse para o problema, ela não veria o propósito. Se José olhasse para o problema, ele não veria o propósito. Se Neemias olhasse para o problema, ele não veria o propósito. Há um propósito. Parece que não vai se cumprir, não vai se concretizar. Porque mais a gente crê quando está tudo ali. Mas a fé é o firme fundamento do que não se vê, mas se espera. Aleluia. Se você tem esperado, aleluia, aguarde, porque chegará, aleluia. Você não viu, aleluia, a existência no físico, mas já está criado e já está formado no espiritual, já está pronto para ser entregue para você. Mas não pode desistir. Sabalate vai se levantar, Tobias vai se levantar, Jessé vai se levantar, mas não, eles só estão se levantando porque eu estou permitindo. Se você prosseguir, eu vou falar basta, alamancho comoncho, para eles que têm tentado se levantar. Remondria, renuxa, provimência, labaia. Então, aleluia, Neemias começa a construir. Só que aí ele vai precisar de fazer uma coisa. Vem a raposa e tenta destruir. Ele arruma um povo. Sabalate aceitou, arruma um povo. Tu fala, vamos lá, vamos esperar eles. A gente vai destruir aquele muro, vamos derrubar lá. Aleluia. E depois ele se vira lá. Enquanto eles vão construindo, a gente vamos derrubando. É tipo, você vai tentando, o inimigo vai tentando minar a sua força, para fazer você desacreditar. Aleluia. Aí as paredes lá. Aí Neemias vai olhar e falar, opa, peraí. Aleluia, não. Nós vamos ter que fazer diferente. A estratégia que Deus deu para ele. Deus deu para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer diferente. Aleluia. Pega a espada aí. Pega aquela pazinha. Vamos começar aqui com a espada na mão. Aleluia. A obra fazendo e a espada na mão. Agora nós vamos ver se eles vão vir. Se eles virem, pode vir. Ele se prepara para construir, mas também se prepara para a guerra. Ele se prepara para construir, mas também se prepara para a guerra. Os sonhos dele, ele vai construir para ter a cidade de pé, mas ele vai estar com a espada para aquele que vir contra o sonho dele, para aquele que vem tentar derribar aquilo que Deus autorizou. Neemias vai pegar a espada. E eu posso conjecturar que ele imagina assim: agora venha, alabai como um chominefaz. Deus gosta de crente ousado. Enquanto você sonha, fique atento também, porque sempre vai vir para tentar destruir. Eles tentaram de um jeito, não conseguiu. Vieram do outro, alabar a saia, mas não conseguiu. Ela é mondro como um chominefaz. Ei, tem Neemias nessa igreja. Amanácio menino. Tem Neemias, tem Neemias neste lugar. Tem Neemias nessa obra. Começa a construir. A construção não é só o meu sonho, mas também no mundo espiritual, mas também por alguém, para ajudar alguém, porque Neemias ele ajuda. Ele não só está realizando o sonho dele, mas ele está realizando um sonho que também era de alguém. Enquanto eu sonho só para mim, meu sonho não é sonho. Aleluia. Como assim?
Louvado seja o nome do Senhor. Como assim? Quanto eu faço para Deus, Deus faz por mim. Aleluia. E ali era uma honra para Neemias, porque era um povo da família dele. Aleluia. E eu creio que Neemias se despertando e fazendo, aleluia, aquela cidade novamente erguida, é alguém que tem amor no coração. É alguém, aleluia, que é levantado, mas com amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele não pensou só nele. Se ele tivesse pensado só nele, ele falava assim: eu vou ficar aqui no palácio, não tenho nada a ver com isso, meus pais já morreram mesmo, e o povo está tudo lá, deixa lá. Mas não, porque evangelho, aleluia, não é, louvado seja o nome do Senhor, só individualismo, mas sim, aleluia, comunhão. Então ele vai, porque ele também conhecia quem era o Deus que o pai dele servia, e também o Deus, aleluia, que ele serve. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, aleluia, ali, louvado seja o nome do Senhor, ele começa, louvado seja o nome do Senhor, fazer o que Deus colocou no coração dele. Aleluia. Ele com a espada ia construindo, aleluia, até dar certo. O segredo é a insistência. Quando eu insisto, eu alcanço. Mas tem vezes que nós insistimos tanto que vem o cansaço, a fadiga e o desespero. Mas o segredo é sempre olhar para o alvo. O segredo é sempre olhar para o alvo. Neemias podia falar assim: eles estão se levantando demais. Pode chegar uma hora que a gente pode distrair realmente, e eles vêm aqui queimar a cidade tudo. Só que o mesmo Deus que protegia a cidade com Davi, protege a cidade também com Neemias construindo. Porque o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus de Neemias, o mesmo Deus de Esté, é o mesmo Deus de Daniel, o mesmo Deus de Ana, é o mesmo Deus de José, é o mesmo Deus, louvado seja o nome do Senhor, de Moisés, e também, aleluia, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Deus poderoso. Então Neemias confiou no poder de Deus. Agora, quando, aleluia, se Neemias não tivesse confiado, aleluia, ele não tinha nem feito tudo isso, aleluia, não tinha. Louvado seja o nome do Senhor, não tinha. Mas ele fez, aleluia, não para a glória dele, aleluia, mas para ver, aleluia, uma promessa. E eu acho que a oração dele foi perfeita, aleluia. Embora ele era um pecador também, a oração dele foi perfeita, louvado seja o nome do Senhor, porque ele se comoveu. Quando eu me comovo por alguém, Deus faz. Aleluia, quando eu comovo só comigo, Deus não faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário, louvado seja o nome, mas é muito amor, aleluia, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Aleluia. É lógico que a vida é um equilíbrio, louvado seja o nome do Senhor, você tem que equilibrar tudo, aleluia, um pouco. É lógico que vai ter tempo que você não vai estar com aquela força toda para ajudar alguém, mas aí você se reveste e vai para ajudar essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, aleluia, o povo começa, aleluia, a ver alegria novamente onde não tem. Enquanto a vida, a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda há esperança. Louvado seja o nome desse Deus. Há esperança. Então creia. Louvado seja o nome do Senhor. Creia. Está passando pelo vento, pela prova, mas creia. Louvado seja o nome do Senhor. Estão se levantando, creia. Louvado seja o nome desse Deus. O gigante está se levantando, Golias está se levantando, creia. Sabalat, Jessé, Tobias está se levantando, creia. Louvado seja o nome do Senhor. Somente creia, e Deus, Ele realizará através da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, aleluia, a cidade vai ser restaurada aos poucos, porque é nada de uma hora para outra. É lógico que Deus, Ele tem o poder de fazer assim, ó, e acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo é etapa, e cada etapa que eu vou seguindo por frequência, aleluia, eu vou aprendendo alguma coisa. Talvez o vento que você esteja passando hoje, você já aprendeu alguma coisa ou não. Aleluia. O que você aprendeu com o vento que você está passando? Louvado seja o nome do Senhor. O que você está aprendendo? Ah, mas é muito ensino, Jesus. Quando eu vou ver a bonança a bênção, aleluia, é muito ensino, aleluia. Mas o tempo é dele, né? Uma hora Deus, ele falou assim para mim: enquanto mais você indagar, eu vou atrasar. Aí eu falei: meu Deus, misericórdia, Jesus, eu vou atrasar, porque eu tenho que confiar, aleluia. Talvez nós olhemos para o texto de Neemias e pensemos: era só uma construção de um muro, coisa simples. É só uma construção de uma cidade, coisa simples. Coisa simples, aleluia.
Porque nós só estamos... Agora, se você entrar na história e ver o trabalho que dá para edificar um muro, e aquele muro não era pequeno. Eu não sei a largura, o comprimento, mas eu sei que, acho que rodeava a cidade, né? Rodeava a cidade. Então era uma coisa grande. E a união que eles faziam isso, era um exército. Aleluia. Era um exército. Deus vai preparar o exército dele para ajudar você. Ah, meu Deus, aleluia. Eu tenho feito tudo sozinho, tudo sozinha. Cai como ele fala, eu vou preparar os ajudadores. Saio para você. Aí alguém vai falar assim, mas já tenho Deus, tenho tudo. Realmente, quem tem Deus tem tudo. Só que se você prestar atenção lá no capítulo que vai falar de Adão, quando ele estava sentindo o sol, ele já tinha Deus, não tinha? E Deus preparou alguém para ele, não preparou? Não estou falando de relacionamento, louvado seja o nome do Senhor, mas estou falando que Deus viu que Adão estava só, e Deus preparou, aleluia. Deus vai preparar ajudadores para ajudar você. Ele vai preparar. Tem uns que vêm para não ajudar, mas tem uns que vêm, e a Bíblia fala, tem amigos que é mais chegado do que o irmão. Ele vai preparar, aleluia. Agora Deus, ele me traz assim, aleluia. Quando foi que ele desamparou a mim e você? Aleluia. Porque a gente olha aqui para a passagem de Neemias e não vê momento algum Deus desamparando Neemias. Ainda mais quando ele se posiciona para fazer aquilo que Deus quer. Aleluia. Quando eu me posiciono, aleluia, para fazer o que Deus quer, aleluia, tudo vai, tudo flui, aleluia, coisa linda de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a carta já está com você, vai, faz. Aleluia. Deus já liberou a autoridade, vai, faz, constrói muro. Aleluia, edifica. Louvado seja o nome do Senhor, vai, faz. Deus, eu estou tão sem força que eu não consigo nem levantar um muro. Aleluia. Renuque a somenébia. Mas Deus, ele fala, aleluia. Diga ao fraco que eu sou forte, eu estou contigo. Não olha para a sua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor, mas olha para mim que sou forte. Renúncia, provianébria. Porque quando o cristão ele começa a olhar para a sua fraqueza, é lógico, eu tenho que olhar e admitir que eu sou fraco, sou pecador, sou falho, sou errante. É lógico, mas isso é uma lógica diferente do que eu quero dizer aqui agora. O que Deus ele está querendo dizer, se você olhar muito para as suas ilimitações, se você olhar muito para a sua fraqueza, ou ver que você não é capaz, aleluia, você vai parar, vai se estagnar. Louvado seja o nome do Senhor. Por Neemias só, ele não ia conseguir, aleluia, fazer sozinho aquilo. Se ele pensasse, acho que eu não vou conseguir, porque eu trabalho para o rei, mas eu não tenho esse dinheiro todo. Será que o povo lá vai me ajudar mesmo? Quando uma coisa é de Deus, tudo flui. Tudo flui. Agora, quando não é, já começa a dar errado as coisas. Mas é por isso que Neemias orou. Porque ele já estava atento e pronto. Peraí. Eu não quero começar uma coisa para começar a dar errado. Eu quero começar uma coisa para no início dar certo, no meio dar certo e no final eu terminar com êxito. Não se preocupa, porque vai terminar com êxito. Não se preocupa, porque vai terminar com grande êxito. Parece que no início, aleluia, está sendo tão ruim que parece que no final não vai ser nada. Xarabai comércia, o bicho leva, eu come vai a sérvia. Mas não se preocupa. Se você confiasse tanto em Deus, você não pensaria dessa forma. Aí você vira para mim e fala, mas nós somos carne. Eu sei. Aleluia, nós somos carne, mas Deus, Ele quer que a gente confia nele. Ele quer que a gente confia nele. Aleluia. Porque para construir um muro você não vai conseguir sozinho. Primeiramente Deus vai estar no negócio. Ele tem que estar no negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Os ajudadores Ele prepara, aleluia. Então,
aumenta essa fé. Sua fé está baixa, mas a Bíblia fala que a fé vem do ouvido, ouvir a palavra de Deus. Então eu creio que a sua fé já está sendo aumentada aqui nessa noite. Aleluia. Neemias também era um homem de fé. Neemias também era um grande líder, que se você olhar, ele lidera um povo. Ele lidera um povo grande ali para fazer aquilo. Era tão de Deus, olha, que o povo tudo obedece. O povo podia falar assim: não, Neemias, estava no palácio, por que você tem que liderar? Por que você tem que organizar para construir o muro? Por quê? Por que você e não eu? Xarabai com derrécia. Porque você e não meu, calabai como chominevácia. Aleluia. Mas era tão de Deus que o povo se alinhou no propósito. Xarabadai como chominebai a cerca. Todos se alinharam no propósito. Quando tem que ser, pronto. Mas é lógico, igual eu falei, dos empecilhos. Então não confundar, não deu certo, aleluia, não é de Deus. Vai orar. Ah, não deu certo, por quê? O príncipe da Pérsia tentou impedir a oração de Daniel chegar até o trono de Deus. Então o príncipe da Pérsia ia fazer de tudo para tentar impedir você de crescer, você de prosperar, você de realizar o seu sonho. E ali você começar a colocar a culpa em Deus. Nossa, eu estou servindo, estou orando, estou fazendo assim, 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 assim. Não está acontecendo nada, nada. Xarabanto como um chominebaia séria. Mas você fez igual Neemias, se despertou na oração primeiro para realizar o sonho. É montra como um chominebaia séria. Tem que se despertar. Aleluia. Então Neemias, ele começa a fazer, e Deus dá honra para Neemias. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele conclui. Se já estava no coração de Deus, é porque ia dar. Tudo que já está no coração de Deus é porque vai dar certo. Já está no coração de Deus. Se ele falou, vai acontecer, né mesmo? Ele deu autorização para ele, vai lá, vai acontecer. Vai acontecer. Tudo que Deus, aleluia, já está, aleluia, planejado por Deus, e Deus afirma, vai acontecer. Ah, mas Deus falou tanta coisa, não aconteceu nada ainda. Deus falou tanta coisa, meu Deus. Aí vem a dúvida, vem o desespero. Aí começa Deus está falando assim para alguém aqui: se levanta, Neemias, que nu que aprove a neve a labaia. Se levanta, cai como um chome de fácia. Deus vai fazer arder no teu coração para você saber que é contigo. Se levanta, Neemias, porque parou a obra labaia séria. Neemias, você diz que parou, mas eu disse vai. Porque você colocou palavra onde eu não coloquei, não vai, acabou, não dá. Dá sim. Pega a tua espada, pega os teus utensílios, Neemias, e vai pra obra, vai pro campo. Isso aí. Vai pro campo, Neemias. Vai, Neemias. Xarabai como um chominebai a seca. Deus agora me traz à memória uma passagem de alguém que é um profeta abençoado, mas ele entra na caverna. Xarabai como um chominebai a saia. Ele entra na caverna. Aleluia. Só que Deus, ele libera uma ordem de lá. O que tu fazes aí? Aleluia. E ele tem que sair. Deus, ele está falando: sai da caverna. Xarabai como um chominebai a saia. Não dê ouvido para a raposinha, para os cobichões. Renúncia, plove mal. Não dê ouvido para o inimigo, ele está tentando parar o teu sonho. Está tentando. Mas a Bíblia fala: operando Deus, quem impedirá? Xarabai derebaia. Operando Deus, quem impedirá?
retirar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou encerrando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai, aleluia. Já está com a carta, o rei deixou, vai. Quem é o rei? O rei é Deus. Vai porque, aleluia, Deus é contigo. Não pare, Deus é contigo. Às vezes é preciso a gente ouvir de Deus que Deus é com a gente mais de 1000 vezes. Que a gente anda até aqui, e fala, oh meu Deus, não consigo. Aí Deus fala, vai que eu sou contigo. A pessoa vai, oh meu Deus, oh Jesus, eu não consigo. Aí Deus fala, vai que eu sou contigo. Aí a pessoa para de novo. Aí Deus fala, vai que eu sou contigo. A pessoa de novo, ela anda, ela é baracantorebaia, ela anda, ela vai para de novo, cheia de raça. Aí Deus fala, vai, que eu sou contigo, mamarai de rebaia. Ponha-se de pé, ponha-se de pé. Ei, Neemias, tem uma grande obra para você fazer. Calando, ei, com minebre, te conheço desde o ventre de tua canto, que é mal. Neemias, o que aconteceu contigo? Alamai, como? Cadê tua ferramenta, Neemias? Alabaras, tá construindo os muros. Candoque, elebaras, tá com a espada na mão. Remeba, elebaras, Sabalates é Tobias está assim. Não vai, Neemias. Eu sou contigo, eu sou contigo. Neemias, eu sou contigo. Renúncia, renúncias. O inimigo sempre tenta, mas eu também sou um Deus que sou insistente. Como entre a Sérvia, sou um Deus que tenho você por menina de meus olhos. Remômbria só, ela é borga. O inimigo às vezes tenta. Aí Deus fala assim, eu sou contigo. Aí vem aqueles pensamentos de novo. Ramai calabai. Mas sou Deus contigo, filha. Como entre a Sérvia, prove. A da segunda casa será maior que a da primeira. Anavai, calabai. Eu vou permitir você construir os muros. Racamanara, sobra. Não adianta as raposas tentar vir, não. Tentar trazer no coração a tristeza. Amai, calabai. Tentar colocar aqui no pensamento a prominência. A seta, não, Neemias. Eu te vejo como grande anúncia para propagar, fazer aquilo que eu mando. Anamassomene, alabaracando, não. Eu digo, a ferramenta está aí ainda. Namai que ela vai a cega, tá aí ainda, ragazza. Ainda tem o sapato de fogo da preparação do evangelho. Camai derebe alabai. Sou eu, Deus, que quando quero me mostro pra ti. Xarabadaragas. Não é prominência, alabai. Eu ouço a tua cama somenebre, a tua oração como ominebai. Conheço o teu espírito como tá, teu coração como tá. Eu não te chamei para coisa pequena, mas para coisa grande. Não te chamei por cauda, mas por cabeça. Alamai, nerebe, alabaraça. Neemias, sai diferente daqui. Camanúcia, nebra. Neemias, subiasse. O inimigo tentou derrubar os muros. Amai, mas Neemias, eu
teu Deus que te tomo pela mão. Eu sou teu Deus que vou na tua frente. Neemias, eu guerreio por ti, canto e a sé. A morte já tentou oprimir a tua plama sóbria, mas Neemias, sou eu Deus da vida. Ramai Nerevia sei. O espírito da morte já tentou, mas sou eu o Deus que cheguei primeiro. O adversário tenta, mas não vai conseguir. Alavassoria. Ah, Nerébia, mulher, camai, Josérgia, se soubesse o zelo, o amor que tenho contigo, camai, Núcia, Nébria, alegra o teu coração, ai, Blúvia, sou eu esta noite aqui nesse cama sóbria, que mundria sébria, lama, rique de assébria, labaia. O inimigo não gosta quando você começa a se levantar. Ele não gosta. Você incomoda. Riquiamanto comonte. Ai, terebaiaço. A fúria é grande contra a sua vida. Laborgia plava sair. Mas não se preocupa, porque só a minha palavra basta. Que é mundia sou menebra labaracando. Tudo que não provém de Deus na tua vida, xarabantúria labaia, eu tiro hoje, me dia sotéria. Não deixa os embaraços na mente entrar, não. Ereia caiu sé, mondriou se plovia. Minha presença é contigo. Lomiasse, a fraqueza espiritual, ela cai por terra hoje, narabai, derébia, sai. E só saiba, mulher, você tem um grande valor, camônia, sebre, alabaia. Não era mais para estar aqui, mas eu sou Deus que permito. Remundia sou menébria, sou Deus que entendo sim a ti, ninguém me entende. Ninguém me entende. Neraí, alabai nerébia sou merai, mas eu sou Deus que te entendo. Sumi alavassa, eu te entendo, Nemondia Sébria. Receba a paz do Espírito. As obras de macumba eu lanço por terra tudo, a confusão, embaraço. Alabador, remal, a sébria, alabaia. Recebe, mulher, a paz do Espírito de Deus. Amém. Amai, Kenúcia, riquia plúvia, Camassória, isto que prove a neve alabaia. Oh, glória a Deus. Então essa é a passagem que Deus colocou no meu coração, aleluia, Neemias, aleluia, que a gente sempre vem estar igual Neemias, aleluia, atento, aleluia, pronto, aleluia, para a construção daquilo que Deus já colocou no meu e no seu coração, amém? Aleluia, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Você aplauda a Deus bem forte, porque do céu de onde Ele está sentado, Ele está olhando para cá e já ouviu o seu clamor e já recebeu o teu sacrifício nessa noite, amém?